Salve primeiros anos, espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, né? Nas últimas semanas, né, e desde o início do ano, nós temos estudado é, toda a parte de introdução à filosofia, até a filosofia antiga. Já vimos as bases do pensamento ocidental, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E isso tudo diz respeito ao primeiro período da filosofia, tá? Que a gente chama de filosofia antiga. Agora a gente vai começar a entrar nos períodos subsequentes, né? Os períodos após filosofia antiga. O que nós vamos perceber é que, se nós olharmos numa ordem cronológica, alguns deles se entrelaçam, né? Você vê, por exemplo, filosofia antiga começa no século 7 a.C. e vai até o século 6 depois de Cristo, tá? Agora, nós vamos ver filosofia patrística, que começa no ano zero, ou seja, o século 1, e vai até século 7, certo? Então, ali o período helenístico, que seria o quarto período da filosofia antiga, entrelaça ao período da filosofia patrística. Isso por quê? Porque os períodos filosóficos, eles não são rompimentos automáticos, tipo, até aqui é isso, daqui em diante é outra coisa. Esquece, isso não existe. Beleza? Então agora a gente vai começar a ver a parte da filosofia patrística, que o professor vai dividir em duas partes: o surgimento do cristianismo e Santo Agostinho, né, com o conceito filosófico. Então, para nós entendermos o que é a filosofia patrística, tá? Como o próprio nome já diz, patrístico, ele vem de pater. Numa tradução seria padre, ou ainda pai. É o período dos pais do cristianismo, ou os pais do pensamento cristão, certo? Aí alguns vão dizer: ah, mas espera aí, professor, mas quem criou não foi Cristo, não foi Pedro, né? Não foi São Paulo. Pessoal, nós temos que ter presente algumas coisas, né? Lá desde os primeiros dias de aula, ainda no presencial, o professor falava para vocês o seguinte: existe uma coisa que é a nossa crença, a nossa percepção de senso comum. E aqui a gente vai fazer uma análise sobre a ótica histórica, antropológica, filosófica sobre esse período. A intenção não é fazer com que você deixe de acreditar nas coisas ou que você passe a acreditar em outras coisas. Apesar de que na filosofia isso é quase que impossível não acontecer, porque alguma coisa vai alterar em você em relação à perspectiva de como você percebe o mundo, certo? Mas não é a intenção. Ah, agora virei ateu. Não é essa a intenção. Então, gente, como é que surge o cristianismo? No senso comum a gente diz: ah, Cristo veio ao mundo, tudo foi bonito, a partir da ressurreição dele passou a existir a igreja cristã. Esquece. Isso não existe, tá, gente? Não foi assim que aconteceu. O que nós temos que entender? Primeiro, onde surge o cristianismo? Aqui o professor tem um mapa e esse mapa está no slide que vai junto com a videoaula. Isso aqui tudo em vermelho, ele representa o que nós chamamos de Império Greco-Romano ou Império Romano. Ele foi tão expandido assim graças a um cara que tem um nome bonito, né? Que é Alexandre, certo? Depois de Alexandre, então 300 anos depois, o Império Romano ainda está nessa região aqui, ó, que é onde Cristo nasceu. Cristo, então, ele aparece na região da Judéia, que era uma colônia grega, certo? E os judeus,
né? A gente tem que entender algumas coisas lá do ensino religioso, do fundamental. Temos que lembrar algumas coisas que os judeus aguardam até hoje que vai vir o Messias. Para um grupo de judeus, esse Messias veio, é Jesus. E os cristãos, né, em segundo, aguardam que Cristo retorne para julgar vivos e mortos. Bom, para um grupo, ele veio, tá? O nome dele é Maomé. Ele já viveu, já colocou as regras e já ressuscitou também. Já subiu aos céus, certo? Então existe essa cronologia da forma de pensar a ideia de um Salvador. Bom, então eles aguardam que venha um Messias. Ele vem, o nome dele seria então chamado Jesus. E Jesus começa a pregar o culto ao amor e a um único Deus, do qual se dizia ser filho. Ele recruta um grupo de homens e mulheres que passaram a acreditar e a pensar do mesmo modo que ele. Só que vamos lembrar, gente, Jesus, ele não é cristão. Cristãos são os que seguem ele. A religião inicial de Cristo é judaica, certo? E os judeus, como era uma colônia de Roma, para eles poderem cultuar a sua religião, eles precisavam pagar o imposto para o Império Romano. Tá? O Império Romano dominou eles e diz, ó, querem continuar com a língua de vocês? Sem problema. Querem continuar com as crenças de vocês? Sem problema. Mas para falar a língua, para manter os seus costumes, para professar a sua religião, tem que pagar imposto. E tem que ser servo, tem que servir ao Império Romano. Ok? Só que Jesus, ele começa então a questionar as leis, tanto da própria religião dele, quanto as leis do Império Romano. Certo? Ele diz, olha gente, o centro de tudo é o amor, ama ao próximo como a si mesmo. Né? Tem lá a condenação da prostituta, que ele diz, olha, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, ele não julgou e fez com que as pessoas percebessem que ninguém deve julgar a ninguém, certo? Tem essa cena aqui, mostra Jesus quebrando a banca no templo, né? Tinha os mercadores que vendiam ofertas para as pessoas irem lá e oferecerem em sacrifício a Deus. Jesus chega em um determinado momento, ele pega um porrete e sai quebrando tudo. A ideia dele bonitinho, passivo, digamos assim, diante das realidades do seu tempo, não condiz com as leituras, né, daquilo que se conhece dos textos sagrados, certo? Então esse discurso de amor, questionando determinadas regras, causou tanto ódio nas duas principais autoridades do império que ali estavam, certo? Os judeus, o sumo sacerdote, o líder religioso, que era o líder religioso de Cristo, se revolta contra ele, sumo sacerdote Caifás, que manda prender Jesus, mas ele propriamente não pode matar. Ele tem que deixar o serviço sujo para outra pessoa. E é aí que ele encaminha Jesus para Pilatos. E aí Pilatos tenta até livrar a cara de Cristo, né? Porque ele não via em Jesus muita ameaça, mas sob o comando, né, dos sacerdotes, ele acaba condenando, sentenciando Jesus à morte. Tanto, gente, que o Império Romano, né, durante o período lá do julgamento, para quem conhece um pouco lá as escrituras, ele até tenta livrar a cara de Cristo oferecendo Barrabás, um ladrão. Mas a igreja incita que é preferível ver o ladrão solto do que aquele que ameaça as leis do templo. Né? Gente, essas questões é interessante a gente ler e perceber tudo o que está acontecendo ali, certo? Bom, gente, Jesus então ele é morto, crucificado,
Tem o período aí que ele vai ressuscitar no terceiro dia. E aí, aqueles que seguiam Cristo, os discípulos, né? Eles acabam tendo que se esconder. Eles fugiram daquela situação toda porque eles poderiam ser mortos. E o próprio Império Romano manda um cara chamado Saulo, da cidade de Tarso, para acabar com esse movimento aí que estava ameaçando lá os judeus que pagavam também os impostos, né? E mandam então Paulo para matar os discípulos, matar todos os seguidores desse Cristo. No caminho, né, para Jerusalém, Paulo então ele teria recebido uma visão de Cristo e ele se converte ao cristianismo. E ele chega lá onde estavam os cristãos, agora convertido, né? Ele tem aquele período que ele fica cego e tudo mais. E ele diz: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém brigando com o governador, com um prefeito romano. Se vocês querem atacar Roma, vocês têm que atacar o coração de Roma. E é aí que então eles, né, os discípulos de Cristo, saem de dois em dois pregando, né, o cristianismo por todo o Império Romano. Lá no slide que vocês vão receber, que é esse aqui, vocês vão ver essa parte aqui em vermelho, as andanças de Paulo. Né? Ele ia em todas as cidades do Império Romano convertendo as pessoas ao cristianismo. Bom, o que nós temos que entender, durante os 300 primeiros séculos, né, durante os primeiros 300 anos de cristianismo, o cristianismo não era considerado uma religião, certo? O cristianismo, durante 300 anos, ele era considerado uma seita perigosa e fora da lei. E todo aquele que ousasse professar o cristianismo, né, recebia sentença de morte. Isso é bastante importante nós termos presente, certo? Até o momento em que aparece essa figura aqui. O nome dele é Constantino. Constantino assumiu o Império, né, o Império Romano, dividido em dois, né? O Império do Ocidente e o Império do Oriente. Ele era do Oriente, então tinha mais de um imperador. E eles brigavam entre si porque qual mais queria usar a coroa e ser dono de todo aquele território do Império Romano. Mas ele sozinho não tinha forças para isso. Então chega um determinado momento em que Constantino pensa em unificar o Império Romano. Só que para isso ele precisava ter alguém partidário, digamos assim, a ele. Alguém que ajudasse a elevar o nome dele como o único imperador do Império Romano. E é aí então que ele encontra apoio no cristianismo, né, nos cristãos daquela época. Ele basicamente então teria, né, feito uma troca com os bispos daquela época, dizendo o seguinte: olha, eu lhes dou a liberdade religiosa, em troca disso vocês têm que me ajudar, eu sou imperador. A ideia aqui, gente, é a seguinte: um só imperador, uma só igreja, um só Deus, certo? Tanto que o nome que se dá à igreja cristã, que vai surgir a partir de Constantino, ela é chamada de católica. E o que significa a palavra católica? Significa universal, um só Deus, uma só religião, um só imperador. Entenderam qual foi a jogada que houve aí? Né? Então agora temos o cristianismo como uma religião oficial no Império Romano. Mas ainda era necessário ter um único discurso sobre essa religião nova. Então Constantino chama os bispos daquela época, os líderes,
e diz, olha, vamos então decidir o que é de fato, né, esse Cristo, esse Deus. Os primeiros bispos, né, eles tinham divergências, né, tanto que na tradição se fala, por exemplo, nos textos apócrifos. O que era isso? Eram conjuntos de livros, vários evangelhos, que entendiam Jesus de percepções de modos muito diferentes. Depois de muita briga, muita discussão, eles elegem apenas 4 que são os livros sagrados, que são chamados livros canônicos, que seriam então os 4 evangelhos que estão na Bíblia. Tanto que se você olhar aqui ao centro, não é Jesus, tá? Esse aqui é o Constantino. E ao redor dele tem os bispos, e reparem que tem apenas 4 livros nas mãos desses bispos, que equivalem aos 4 evangelhos. E tem uma frase bem grande, porque havia divergência entre os primeiros cristãos do que era a figura do Cristo. Né? Uns diziam que Cristo, então, teria sido casado, outros diriam que Cristo, quando criança, teria matado um amiguinho, depois a mãe tinha mandado ele ressuscitar. Tinha muitos textos diferentes, certo? Então, ele declara apenas 4 e que demonstram essa divindade de Cristo. Esse texto, gente, o nome dele é Credo Niceno-Constantinopolitano. Quem é católico romano, quem é católico ortodoxo, quem é católico melquita, quem é católico ucraniano, todos as igrejas mais antigas, pelo menos uma vez no ano, eles recitam esse texto aqui. Os católicos, que é mais comum entre nós, eles recitam em todas as missas o credo, certo? Isso aqui, gente, é um decreto, um documento feito pelo imperador Constantino, que faz as declarações do que é Jesus, né? Que é 3 pessoas em uma só, que é Deus de Deus. Tem toda uma leitura que está aí, que digamos assim, é a crença fundamental, certo? Do cristianismo. A partir disso, gente, é que nós vamos entrar na filosofia patrística, né? O professor falou que vai dividir em 2 aulas, uma primeira sobre essa fundação do cristianismo. Lembra que aqui o professor está falando dentro de um contexto histórico, certo? Daquilo que se conhece a partir de quem naquela época viveu e deixou seus escritos para a posteridade, né? A parte da documentação, as perseguições que existiram, tudo isso, tá? E a partir daqui a gente vai entrar então na filosofia patrística propriamente dito, que é aquilo que nos interessa. Então está dividido em 2 aulas, não perca a aula seguinte que está postado junto, ok?